excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e desta vez nós embarcamos em mais uma campanha desse mês de outubro. Afinal, esse mês traz à tona diversos temas, diversos assuntos que precisam ser observados mais de perto. E esse outubro também é cinza, o que chama atenção para as doenças reumatológicas, mais precisamente para a artrite reumatoide. E nós iremos aproveitar para entender, para além dessa condição, quais são as outras doenças que tomam conta do nosso sistema reumatológico e que a gente precisa, assim, obter mais informação. Afinal de contas, essas são questões muitas vezes silenciosas, que muitas pessoas sofrem, que interferem na qualidade de vida e a gente precisa entender quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são os desafios do diagnóstico e, principalmente, as formas de tratamento. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já sabe o caminho, é só você compartilhar o nosso link de transmissão com alguém a quem você considera importante esse assunto, combinado? Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta, interagir com a nossa convidada, trazer à tona as suas questões. Afinal de contas, essa consulta foi marcada com todo carinho para você. Então, encaminha para a gente ou a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E hoje, pessoal, terça-feira é aquele dia especial que a gente deixa reservadinho ali na nossa agenda para a gente aprender mais a respeito de questões que precisam, que necessitam do olhar de quem entende a respeito da justiça, das nossas leis e de formas que a gente consegue, é claro, lidar com aquelas situações que aparecem, que muitas vezes a gente não sabe como proceder, como reagir e que a gente tem sim o nosso direito e que a gente só precisa muitas vezes da informação certa para correr atrás dele. É o dia então que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886 3337 5886 ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail no seudireito@hittv.com.br e também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também no @Leonardo Girundi. Olha aqui, ó, essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu. Pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consiga esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. A primeira coisa é fazer o que você fez. Fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho um comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não recebi não. Então se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague inclusive uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, achar, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe.
escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Tá vendo só a importância da gente saber mais a respeito do nosso direito? Muito obrigada, doutor Leonardo Girundi. E agora, então, vamos dar início ao nosso bate-papo a respeito das doenças reumatológicas. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada de hoje na tela. Doutora Renata Sanzovo, reumatologista, atua há 10 anos na área da saúde, motivada pelo desejo de ajudar as pessoas a conquistarem mais qualidade de vida e bem-estar. Seu principal diferencial está no atendimento humano, pautado na escuta e no acompanhamento próximo de cada paciente, caminhando ao lado deles em todo o processo. Entre os desafios que enfrenta no dia a dia, destaca-se pela busca, ela quer destacar para a gente a busca constante por alinhar o conhecimento técnico com práticas que realmente proporcionam benefícios concretos, sem recorrer a soluções fáceis ou aquelas receitinhas milagrosas que muitas vezes a gente quer esse caminho, mas nem sempre é o ideal, não é, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Queria que você começasse explicando para a gente o que é o nosso sistema reumático, porque acho que muitas pessoas têm dificuldade para entender ao que ele se destina. Nossa, essa é uma dúvida de milhões, né? Porque a gente usa esse termo, reumatismo, né? Mas não tem uma definição muito certa, né? Mas, afinal, o que o reumatologista faz? Ele é o clínico do sistema osteomuscular. Então, vai tratar tudo que está relacionado a osso, músculo, articulações, mas também ao corpo como um todo, porque a gente trata também as doenças autoimunes, autoinflamatórias. Então, a gente compreende todas aquelas doenças que vão pegar o sistema osteomuscular e também pode afetar todos os corpos, né? Todo o sistema do corpo. Então, a gente brinca que é o clínico do aparelho locomotor. Então, tem super a ver, por exemplo, com o movimento. Tudo que tiver a ver relacionado com o movimento, eu posso e devo buscar um reumatologista. Tudo a ver com o movimento. Tudo que a gente mexe, movimenta, tem a ver com o reumatismo ou as doenças reumatológicas. Entendi. Quando a gente pensa em doenças reumatológicas, algumas têm natureza autoimune, como você comentou agora, postural, inflamatória, metabólica. Queria entender um pouco por onde que caminham essas questões em termos de causas. Certo. Então, são várias causas mesmo, né? A gente pode pôr em caixinhas assim, né? Vamos brincar. Então, tem as mecânicas, que são aquelas posturais, né? Movimentos repetitivos errôneos, então seriam mecânicos, que seriam mais traumáticas. Aí a gente tem o grupo das inflamatórias, e aqui entram as autoimunes, quando o sistema, por exemplo, começa a atacar o corpo, ou outras que a gente chama de inflamatórias, citocinas que vão inflamando. Tem o grupo de depósito, doenças por depósito de cristais, então gota, pseudogota, condrocalcinose. Vão ter outras doenças metabólicas também, problemas no próprio osso, por exemplo, osteoporose é uma delas. Então, você veja, a gente consegue colocar em algumas caixinhas com grupos diferentes de causa, mas que todas afetam o nosso sistema músculo-esquelético. E muitas pessoas costumam pensar que as doenças reumatológicas estão mais associadas ao envelhecimento. Mas pessoas jovens, crianças, por exemplo, podem ser acometidas? Com certeza, né? Todas as idades. Existe esse mito que o reumatismo é de coisa de idoso, de velho, né? A gente escuta muito no consultório. A pessoa mais jovem fala, olha, eu tô aqui hoje, mas não sei por que eu tô aqui. Eu ainda não sou velho, né? Não tô idoso. Mas a grande verdade é que as nossas doenças afetam desde a infância até a população mais idosa. A artrite reumatoide, por exemplo, que é nosso foco maior hoje, ela começa ali entre 30 e 40 anos de idade, né? E ela vai aumentar, claro, sua incidência com a idade, mas a abertura dela é na terceira década de vida, né? Então, muitas doenças pegam essa população jovem. Então, é mais um mito, essa coisa do reumatismo, do que a verdade das grandes doenças. O que afeta mais idoso é a artrose, né? O desgaste, né? Então, talvez por isso que tem essa crença, isso, que seria uma doença mais de idoso. E olha só, quando a gente pensa, então, em questões que estão associadas aí ao envelhecimento e num grande mito espalhado por uma sociedade, isso interfere diretamente no diagnóstico?
Nossa, demais, né? Infelizmente, né, as doenças reumatológicas ainda demoram para ser diagnosticadas. Isso já mudou de um passado para agora. Cada vez mais a gente tem diagnósticos mais precoces. Mas ainda temos esse atraso do diagnóstico, porque o que acontece é que procuram outros profissionais. Então, quando chega para a gente, já tem um tempo de história, né? Então, muitas vezes a gente perdeu uma janela diagnóstica importante. Isso está mudando, está melhorando. Hoje, né, é super especial o programa com esse para alertar quais são os sinais e sintomas que eu tenho que procurar um reumatologista e não ficar achando que aquela dor é normal, que aquilo vai melhorar e a gente perde um tempo precioso de diagnóstico e tratamento. A gente, infelizmente, tem o costume de conviver com a dor, né? De ter uma dorzinha que às vezes ela não é tão aguda, ela acaba se tornando, entre aspas, crônica, porque a gente acaba lidando com ela, se acostumando com ela e tendo ela ali na nossa convivência do nosso dia a dia. Mas isso não deve ser. Sentir dor tem que ser, inclusive, um sinal de alerta para que a gente passe a buscar um profissional e entender o que é que está acometendo no nosso corpo. Com certeza, né? A dor é um sinal de alerta e isso é comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? Eu já acostumei com a minha dor, faz anos que eu tenho e a coisa vai piorando. Assim como febre é um sinal de alerta, né? Lesões de pele, cansaço, a dor também é um sinal de alerta e ela precisa ser verificada, diagnosticada. Aqui na Reumato, a gente trata muito dor crônica, geralmente mais de 4 a 6 semanas. Acaba que o ortopedista pega as dores mais agudas. Mas, independente disso, dor, é um sinal de alerta e tem que investigar, né? Vamos então começar, gente, com a nossa investigação a respeito do nosso foco desse Outubro Cinza, que é a artrite reumatoide. Que doença que é essa? Vamos lá. A artrite reumatoide é uma doença, né, autoimune, ou seja, né, inflamatória, autoimune, quando o seu corpo começa a atacar as articulações. Acabei citando a incidência entre 30 e 40 anos e pode aumentar com a idade, né? Geralmente uma proporção aí de 3 mulheres para 1 homem, aproximadamente, né? Então um pouquinho mais do grupo de mulheres e ela gosta muito das pequenas articulações. Então, ela vai pegar muito punho, essa região que é a metacarpofalangiana, interfalangiana proximais, vai pegar tornozelos, pés, mas também pode pegar outras articulações, né? Joelho, cotovelo, mas em especial pequenas articulações, né? Então, seria uma doença inflamatória autoimune de pequenas articulações e uma característica interessante também é que ela é simétrica. Então, geralmente pega as 2 mãos, os 2 pés, diferente de outras doenças que são assimétricas. Ela é bem simétrica. Se tem do lado direito, vai ter do lado esquerdo também. Necessariamente vai ter do lado esquerdo. Ela vai começar ao mesmo tempo, por exemplo, dos 2 lados ou começa de um lado e pode passar depois de um tempo para o outro? Geralmente é simétrica. Não é que assim, é obrigatório ter as mesmas dos ambos os lados, mas geralmente pega os 2 lados, né? Então, a mão direita, a mão esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, diferente, por exemplo, da psoríase, a artrite por psoríase, que ela é bem assimétrica. Então, uma característica da artrite reumatoide é essa simetria, difícil ter um lado só acometido. Muito bacana, é importante para a gente conseguir, é claro, separar cada uma delas. Você estava comentando que essa doença tem início entre 30 e 40 anos de idade, que aos poucos ela vai, então, evoluindo no paciente. Quais são os sinais mais característicos nessa fase, 30 a 40 anos? Então, é aquele paciente que começa a ter uma dor inexplicável pela manhã, acorda rígido, né? Então, tem aquele sinal da rigidez matinal maior que 1 hora, acorda com muita dor, dificuldade para cerrar os dedos, movimentar os dedos dos pés, do punho e do tornozelo, fica vermelho e inchado, então não consegue mais colocar os anéis. Aí, pela manhã, demora uns 30, 40 minutos para começar a ir soltando a articulação, melhora ao longo do dia, aí à noite volta de novo a ter a dor. Então, essa característica inflamatória de doença. Dor e rigidez matinal com sinais inflamatórios pela manhã, melhora um pouquinho à tarde, depois volta a doer à noite. Então, tem esse ciclo, né? Então, o paciente ali jovem, está trabalhando, está numa vida normal e, de repente, começa a ter limitações, principalmente pela manhã. E aí isso chama a atenção, porque fica quente, fica vermelho, é importante, né? E tem muita fadiga associada, uma sensação de cansaço, assim, uma sensação, às vezes, que eles descrevem até como uma sensação gripal. Então, tem muito cansaço. E pode ter anemia também no exame e tudo, então, porque ela é uma doença sistêmica, né? Então, geralmente, são esses os sintomas que a gente tem.
E com sintomas como esse, ainda assim tem pessoas que aos 30 e 40 anos ignoram, acreditam que está associado a outros quadros que não a artrite, é isso? O que pode acontecer é porque geralmente, ela acontece em ciclos, né? Então, pode ser que tenha um ciclo de dor, melhora um pouquinho, depois volta. A pessoa se automedica, né? Faz corticoide, anti-inflamatório, melhora um pouquinho. Aí, passa um tempo, vem novamente, né? Então, isso pode cronificar. E aí, às vezes, a paciente já tem dor o dia inteiro, né? Sim. Passou antes, o que era um ciclo, começa a ter uma dor constante. Mas hoje em dia, né, não é tão comum passar despercebido, porque a pessoa tem essa consciência de que alguma coisa tá errada, né? O que pode acontecer às vezes, que não é tão comum, mas pode acontecer, é uma dor mais leve, mais crônica e de repente começar a afetar outros órgãos, por exemplo, um olho, fazer uma inflamação ocular, uma inflamação pulmonar, e aí acaba vindo pelo reumato sem ter uma dor característica tão importante. Mas o mais comum é a dor primeiro. Olha só, gente, a importância da gente não se automedicar, porque na evolução da doença, obviamente, como a doutora até comentou no início do bate-papo, às vezes você poderia ter tratado ela lá atrás e ela se torna um desafio um pouco maior por pura negligência, não é verdade? Você estava comentando, doutora, que essa doença ela é mais comum nas mulheres. O que justifica isso? As doenças autoimunes como um todo, elas são mais comuns nas mulheres, né? Porque existe uma relação estrogênica associada, né? Dentro das nossas doenças, a única que é um pouquinho mais para homem, mas isso cada vez também está mais discutível, seria aquela que pega a coluna, em especial, que é a espondilite anquilosante. Mas das inflamatórias autoimunes, a maioria são em mulheres, tá? Seria essa alteração desse sistema nosso, autoimune, um pouquinho mais, brincamos, mais falho, né? Um pouquinho mais reativo. Então, Já sofremos com tantas condições a mais com relação aos homens e temos ainda essa questão com relação às doenças autoimunes. Somos especiais, né? Somos especiais. Mas geralmente as autoimunes mais em mulheres, né? Homem, na reumatologia, a gente tem que pensar em espondilite anquilosante ou pensar lá mais para artrose ou doenças de depósito mesmo, como a gota, por exemplo. Aí é muito mais sexo masculino. Perfeito. Vamos então abrir esse espaço para a participação da nossa audiência. Vamos para a primeira participação na tela. Então, vamos lá, perguntinha agora do Fernando de Joinville. Sinto dores fortes nos punhos e tornozelos e o médico suspeita de artrite. Existe algum exame específico que confirme esse resultado, esse diagnóstico? Estou perdido nessa fase de investigação. Porque muitas vezes, Fernando, eu acho que muitas pessoas até entendem bastante do seu relato, se veem no seu relato, porque é uma questão que você sente uma dor aqui, uma dor ali, aí você vai questionar, conversar e tudo mais, e fica tudo muito vago. Essa fase da investigação, ela é bastante incômoda, vamos dizer assim. Sim, mas acho que é uma suspeita importante, né? O Fernando trouxe as articulações que geralmente acometem mesmo, né? Na artrite reumatoide. E aí o importante, a primeira coisa é a história do paciente, a história clínica. A tal da anamnese. Isso, a famosa anamnese. Ver se realmente tem esse padrão inflamatório, né? E se tem sinais mesmo de edema, de inflamação. Aí ele fala, né? O que eu tenho para diagnóstico? Primeiro, a história clínica. Depois, no próprio exame nosso, a gente consegue verificar se tem inflamação articular. Então, a gente vai ver edema, calor local. E, claro, né, se ficar na dúvida, tem armas terapêuticas, ultrassom, com Doppler ou até a ressonância. E outra coisa que a gente faz são os exames de sangue. Então, vai ter aumento das provas de inflamação, que é o VHS e o PCR. Pode ter uma anemia, que a gente acabou citando aqui brevemente, né? E a gente tem alguns marcadores de artrite reumatoide, que eles não são obrigatórios, mas eles ajudam no diagnóstico e podem ou não estar presentes, que é o fator reumatoide, que é um importante alto anticorpo, e um outro que é mais específico ainda, que é o anti-CCP. Então, a gente consegue dosar isso no sangue do paciente. Tem artrite reumatoide que os dois são negativos, geralmente é uma artrite mais leve, mais indolente. E tem a artrite reumatoide que a gente chama de positiva, que seria quando tem um ou os dois positivos. É uma artrite geralmente um pouquinho mais florida, um pouquinho mais grave, né? E aí essa geralmente pode pegar articulações maiores, por exemplo, joelho, né, cotovelo, ombro, e fazer manifestações extra-articulares, como pulmão e olho, né? A soro negativa é mais rara. Então, assim,
não só para diagnóstico, mas é importante, né, mapear ele como um todo, primeiro, para ver se existe esse diagnóstico mesmo, Tá. e segundo, para guiar o tratamento corretamente, Para né? entender em que estágio que está a doença, né? O Exato. que está acometendo ali daquele corpo. Não sei se é o caso do Fernando, mas agora me veio a dúvida com relação ao sobrepeso, por exemplo. Existem outras condições que podem interferir na evolução da doença, por exemplo? Claro, né? Além do tratamento padrão, que seria, né, os medicamentos que controlam a atividade de doença, a gente tem que fazer tudo aquilo que vai diminuir a inflamação. Então, uma dieta saudável, não tem dieta milagrosa, mas uma dieta saudável, evitar sobrepeso, obesidade, atividade física. E tem muita relação da artrite reumatoide com tabagismo, o gatilho do cigarro. Então, cessar tabagismo é essencial. Perfeito. Fernando, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua interação, que enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. Falando sobre fatores que podem levar aí, fatores de risco, você comentou sobre o tabagismo. Existem questões hereditárias envolvidas também ou não necessariamente? Então, a gente sabe que cada vez mais hoje esse mundo aí celular, imunobiológico, e muita coisa está sendo descoberta, mas a gente já tem um embasamento cada vez maior. Se você me perguntasse qual é a causa, a gente não tem uma causa 100% definida, mas a gente sabe que tem alguns marcadores genéticos, alguns HLAs, né, que seria cada um de nós tem um, que tem maior relação de doença autoimune, entre elas a artrite reumatoide. Então, a gente já sabe de estudos que de 3 a 5 vezes maior a chance da gente ter se a gente tem um parente de primeiro grau associado. Então, se eu tenho artrite reumatoide, minha filha vai ter? Não necessariamente. Não é que passa de geração para geração, mas existe um risco aí de 3 a 5 vezes maior. Então, tem sim essa correlação genética. Claro que a gente tem os gatilhos ambientais e entre desenvolver ou não, existe um mundo ainda a ser estudado. Mas existe sim essa correlação genética familiar. E diante disso, é necessário que algum exame seja feito periodicamente ou não necessariamente? Aí é importante apenas ficar de olho nos sinais, nos sintomas e possivelmente associar ou não no caso do aparecimento de algum deles. Isso é uma pergunta um pouco complexa, né? Porque às vezes a gente tem um paciente com perfil um pouquinho mais ansioso, né? Exato. Ele veio ao consultório querendo fazer os marcadores reumatológicos, mas ter eles positivos não significa que vai abrir doença, né? E isso pode ser, inclusive, ruim, no caso desse paciente ansioso, né? Porque pode ser Exato. determinante um diagnóstico como esse. Muitas vezes a gente tem que conversar, né? Então, você quer fazer os marcadores? A gente pode fazer, mas veja, precisa ter clínica para ter doença. Mas, então, é muito mais assim, ver o perfil do paciente, entender o que está acontecendo. Se realmente ele quiser fazer, a gente até faz, mas sem sintoma a gente não tem diagnóstico, né? Mas muitas vezes o paciente sabe, né, das condições familiares e acaba procurando só se tem sintoma mesmo. Então, o foco do tratamento é evitar que a doença permaneça ativa naquele paciente, é manter ela em remissão o maior tempo possível. Explica um pouco mais de que forma que você consegue chegar a esse resultado, a essa excelência, em quanto tempo, por exemplo, que dura um tratamento. Tá bom. Então, é assim, né? Hoje, na reumatologia, a gente tem cada vez mais o que a gente chama treat to target, ou seja, a gente tem um alvo de tratamento. Então, se a gente tem o paciente, assim que ele recebe o diagnóstico, o mais breve possível, a gente tem que entrar em remissão de doença. E a gente vai acompanhar mensalmente para chegar nesse nosso alvo, né? Então, não existe um tempo certo, porque cada paciente é um paciente. Dentro dessa doença, né, a gente citou aqui, veja como ela pode ser desde uma artrite mais leve até uma artrite mais grave. Então, não existe um tempo certo, mas o nosso objetivo é atingir remissão de doença o mais breve possível. Por isso que a ideia é esses alvos de tratamento, segui-lo, né, o mais breve possível para atingir remissão. E o que seria isso? A ausência de dor, ausência de atividade inflamatória, né? E nos laboratoriais está tudo bonitinho. Então, tem a remissão clínica, a laboratorial e a de imagem. Aí é como se a doença não existisse. A gente não fala a palavra cura, que é como pressão alta, diabetes, ela é crônica. Então, é como se a doença não existisse. Perfeito. Tá quietinha lá. E aí, para isso, você usa medicamentos, você usa de fisioterapia, por onde que caminha? Existem efeitos colaterais, por exemplo?
Sim, né? Então, como ela é uma doença inflamatória, né, autoimune, a gente tem que controlar esse ataque. Então, a gente usa os medicamentos moduladores, né, que são imunossupressores. Toda vez que a gente usa um imunossupressor, a gente acaba fazendo com que essa pessoa tenha um pouquinho mais de chance de infecções. É claro que a gente vai nos pautar de todas as defesas antes disso acontecer, né? Então, a gente vê risco de tuberculose, outros riscos infecciosos. Prepare esse paciente para terapia, né, imunossupressora. E existem graus de imunossupressão, desde o mais leve até o mais grave. A gente começa sempre no mais baixinho. Quanto menor a imunossupressão, melhor, se a gente controlar a doença, e vai subindo a escadinha da imunossupressão. Mas então são medicamentos que vão modular essa atividade autoimune, vão segurar o ataque articular. Então é como se o acompanhamento fosse de fato para a vida toda, mas não necessariamente o medicamento. Esse acompanhamento é que vai definir em qual estágio que está aquele paciente, se ele precisa de um ataque maior, de uma medicação mais necessária, mais precisa para aquela fase ou não. É bem isso mesmo, né? Então, primeiro a gente tem a primeira consulta, a gente vai avaliar, fechar o diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma artrite ali leve a moderada, a gente usa muito medicamento que chama metotrexato e verifica se ele sozinho vai segurar a doença. Muitas vezes segura, muitas vezes não. Então, a gente vai ver critérios desse paciente de gravidade. Se ele tem um fator reumatoide muito alto, né, de CCP muito alto, se abriu muita artrite ao mesmo tempo, se já tem lesão no raio-x, aí a gente já pensa mais nas terapias mais modernas, né, imunobiológicas. Então, a gente vai mapear a gravidade dessa doença e como o paciente está evoluindo ao longo do tempo. E olha só, pessoal, a artrite reumatoide, esse outubro cinza, está sendo o foco do programa de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito das outras doenças, né, que o nosso corpo, infelizmente, as outras doenças reumatológicas, doenças reumáticas, é que o nosso corpo pode, infelizmente, ser acometido. Vocês estão reparando quanta informação que a gente está absorvendo, quantos sintomas que são muitas vezes negligenciados, que a gente sente e não dá muita bola, mas que com a informação certa, é claro, a gente consegue levantar esse alerta para que a gente consiga, de fato, correr atrás de um diagnóstico que pode mudar completamente a qualidade de vida daquele paciente. E aí eu te pergunto, pensando nisso tudo, nesse bate-papo que a gente está tendo por aqui, você já participou da nossa enquete? Tem uma enquete lá no nosso Instagram que está, é claro, à sua espera. Vamos conferir juntos? O que a gente quer saber de você hoje? Corre lá. O Instagram é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos juntos conferir a nossa enquete, a enquete que está à sua espera. Qual é para você a principal importância deste outubro cinza? Dar visibilidade a uma doença ainda pouco conhecida, incentivar o diagnóstico precoce para evitar, é claro, complicações, combater preconceitos sobre as doenças autoimunes ou ampliar o acesso a tratamentos e também o suporte multidisciplinar. São inúmeros os desafios, não são, doutora? Sem, é claro, trazer o resultado ou a sua percepção do que seria ou poderia, deveria ser o resultado da nossa enquete, é um assunto que merece visibilidade, não é? Com certeza, né? E hoje em dia, né, a gente comentamos aqui, o diagnóstico é cada vez mais precoce, evita-se deformidades e melhora a qualidade de vida do paciente. Então, precisa ter entendimento, precisa ter acesso, né? Compreensão de todos ao redor, porque esse paciente, ele tem um sofrimento, né? Tem dor, tem limitações. Então, até a gente chegar no diagnóstico e na remissão, às vezes leva um tempo, né? E muitas vezes ele tá bem, aí de repente o medicamento para de funcionar, a gente tem que trocar. Então, assim, eu sempre brinco e falo aos pacientes que a primeira coisa é entender a doença. Entendendo a doença, é muito mais fácil tratar e estar junto do lado do paciente, né? Para saber certinho para que caminho a gente vai. Então, você que ainda não participou da nossa enquete que está à sua espera no Instagram, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo para que você consiga ali fazer a sua participação. A gente já volta para falar um pouco mais a respeito das doenças reumatológicas. Já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, o bate-papo hoje é sobre artrite reumatoide e outras doenças
reumatológicas. A gente pega carona no Outubro Cinza para falar sobre essa doença específica que a campanha se destina e a gente fala sobre as outras questões que podem vir a acometer o nosso corpo, porque muitas delas são doenças que no seu início são silenciosas. Os sintomas são difíceis de perceber e como toda e qualquer doença, o diagnóstico precoce interfere diretamente, não só na qualidade de vida, mas no tratamento, nas formas de tratamento, no leque de opções que nós passamos a ter e que depois de um tempo esse leque de opções fica um pouquinho mais restrito. Então, se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. É só compartilhar o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido a participar desse bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, fique à vontade, basta sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado. Combinado? E temos a nossa clássica enquete à sua espera, acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Está em seus minutos finais, mas ainda dá tempo caso você não tenha aproveitado o tempinho do intervalo. É só você entrar no @consulta ao Dr. Hit TV e participar dessa enquete que vai aparecer agora aqui na nossa tela. Vamos lá, qual é para você a principal importância desse Outubro Cinza? Dar visibilidade a uma doença ainda pouco conhecida, incentivar o diagnóstico precoce para evitar complicações também, combater preconceitos sobre doenças autoimunes ou ampliar o acesso a tratamentos e ao suporte multidisciplinar. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a reumatologista Renata Sanzovo, que está aqui compartilhando com a gente mais uma vez, pessoal, todo o seu conhecimento. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui sempre. E nós focamos bastante, nesse primeiro bloco na doença, na artrite reumatoide. E agora eu queria entender quais são as outras doenças que podem acometer aí o nosso sistema reumático. Então, a gente tem as doenças que podem vir da artrite reumatoide, que podem vir acompanhada necessariamente, não necessariamente, e as outras aí. Vamos começar, então, pelas doenças que a gente pode vir a ter mesmo depois de um diagnóstico de artrite reumatoide. Tá certo. Então, a artrite reumatoide é uma doença complexa, multissistêmica, a gente falou bastante, sobre ela. E o que a gente vê que é comum na nossa prática clínica, é, por exemplo, a associação com a doença de Sjögren, que pode ocorrer. Então, olho seco, boca seca, associada. É claro que essa também é uma doença que pode acontecer sozinha, que é o Sjögren primário. Quando ela está junto com a artrite reumatoide, a gente chama de associado ou secundário, tá? Mas é muito comum essa associação. E também que não diz respeito, por exemplo, ao uso de medicamentos, porque muitas pessoas associam sintomas como esse, boca seca, olho seco, ao uso de medicamentos que podem vir a trazer esses sintomas. Não, ela é diferente. Diferente. Existem muitos medicamentos que levam à secura. Mas aí aqui, nesse caso, não seria, por exemplo, um olho seco por falta de lubrificação ou por efeito colateral medicamentoso. Aí vai ser falta de produção mesmo. Então, não há produção suficiente de lágrima ou saliva, Então, ela seria uma doença mesmo, que ataca as glândulas salivares. E a gente pode ter essa associação na artrite reumatoide. Entendi. E é uma doença super interessante, E cada vez mais a gente está crescendo aí no diagnóstico, muita coisa saindo, tanto de diagnóstico como de tratamento, E a gente sempre que tem um paciente com artrite reumatoide, com queixa de secura, a gente vai fazer esse diferencial. Será que está abrindo um Sjögren? Ou será que é, por exemplo, o efeito colateral de um antidepressivo que está utilizando? Então, a gente vai ter essa sensibilidade de verificar o que realmente está acontecendo, Perfeito. E aí, a gente comentando de outra doença muito comum também, que pode ocorrer associado à artrite reumatoide, é a fibromialgia. E aí ela não é autoimune, ela já seria mais uma doença de sensibilização central, de dor, de sensibilização central, e aí acomete mais o corpo como um todo. Aí não vai doer só as juntinhas, as articulações, aí dói mesmo o corpo todo, musculatura, tem paciente que fala que dói até o cabelo, Porque a sensibilização da dor é lá no cérebro, lá no sistema nervoso central, então é muita dor. Então, isso ocorre bastante na artrite reumatoide. Então, é aquele paciente que a gente vai ter que sentar e definir bem. Será que aqui eu estou diante de uma atividade da doença da artrite
ou será que eu estou diante de uma crise de dor de fibromialgia? Então aí a gente senta, vê bem o tipo da dor, o que está incomodando, se tem algum sinal mesmo de doença inflamatória, se a gente está caminhando mais aí para uma dor mais difusa, mais de fibromialgia. E olha só que interessante, nós já tivemos alguns programas focados na fibromialgia em si, que como você mesma disse, é bastante desafiador esse controle da dor, né? Dói até o fio de cabelo. E já sentaram médicos aí nessa poltrona que pontuaram a importância da prática de exercício físico, até mais do que o uso de medicamentos, ou até como fortalecedor dos efeitos desse medicamento. Você concorda com isso? Sim, né? Cada vez mais a gente sabe disso. Se você for procurar na literatura, nível de evidência A hoje para fibromialgia é a atividade física. E aí o medicamento vai ajudar a modular essa dor e outras associações, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, fadiga, né? Mas a atividade física, ela tem que estar presente. E a doença, né, a gente está compreendendo ela cada vez mais. Então, tem muita coisa ainda para a gente compreender, muita coisa para sair de tratamento. Hoje já existem muitos estudos com mobilização, né, de eletroencefalograma, com ondas mesmo, que chamam TDS, que está tendo efeitos positivos. Mas a gente sabe que nível de evidência A é a atividade física. Seja ela a qual o paciente consegue fazer, não precisa sair correndo uma maratona, mas, por exemplo, uma hidroterapia, uma caminhada, um pilates, precisa se movimentar, por mais difícil que seja. Então, devagarzinho, passinho por passinho, e aos pouquinhos a gente vai melhorando, modulando essa dor. Por isso que a gente traz junto com tudo isso a importância de um tratamento que seja multidisciplinar, né? Não é apenas o reumatologista que vai cuidar, ele precisa muitas vezes estar associado a diversos outros profissionais que vão juntos, é claro, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Quando a gente fala sobre essas doenças, principalmente as associadas, o que muda no dia a dia e o que muda no comportamento, na alimentação, o que precisa ser mudado? Muda tudo, né? Porque aquele paciente que ele tem só artrite reumatoide, né? É mais fácil da gente conseguir tratar, porque aí a gente vai acertar o medicamento e vai conseguir uma atividade doença controlada mais fácil, né? Quando ela vem associada a outras doenças, aí são duas coisas, né, pra gente tratar. E se vem junto com a fibromialgia, aí vem um quadro de dor crônica associado. Então, aí esse paciente a gente vai ter que focar cada vez mais em mudar mesmo, fazer esse mindset, né? Do cessar tabagismo, atividade física, dieta saudável, evitar sobrepeso. Então, quando a gente vai somando diagnósticos, a gente vai somando tratamentos e somando coisas para trabalhar. Mas cada paciente é único, né? Exatamente. Então, a importância de levar isso em consideração para ajustar tudo isso. Com certeza. E na reumatologia é uma especialidade meio maluca, assim. Às vezes o que a gente pensa... Muitas coisas. E às vezes o que a gente achava, por exemplo, que era uma artrite reumatoide, ao longo do desenvolvimento, começa, por exemplo, a pegar uma coluna. Aí a gente, às vezes, até troca o diagnóstico. Olha, hoje você está com uma espondiloartrite. Aí o paciente fica perdido, porque a doença ela é evolutiva. E, às vezes, a gente não tem nome correto. A gente tem que esperar abrir como um todo o quadro. Então, existe essa sensibilidade da gente explicar. Às vezes não está 100% fechado. Olha, parece que você está abrindo o quadro de artrite reumatoide, mas vamos ver se não tem uma coluna também associada, vamos acompanhar, vamos iniciar o tratamento. Não existe, né, não é matemática, né? Existe essa evolução. E às vezes a gente se depara ao longo da evolução que não era, por exemplo, uma artrite reumatoide. Então precisa estar sempre investigando, acompanhando, precisa ter esse casamento, né, do paciente com o reumato para tratar adequadamente. Essa evolução da doença, ela é mais determinada pelo estilo de vida do paciente, por questões do tempo, por questões emocionais, por exemplo? Existe algo que seja mais determinante? Ou não necessariamente, é muito paciente mesmo? Nossa, é claro que tudo que a gente faz na nossa vida vai impactar na nossa qualidade de vida, né? Então, claro, um paciente que segue mais o tratamento direitinho, dorme bem, faz atividade física, a tendência dele estar bem e evitar uma doença mais grave é melhor.
Mas a gente se surpreende, né? Às vezes o paciente está tudo direitinho, tem uma doença mais grave. Então, talvez ela evolui mais rapidamente, ainda assim. Exatamente. Então, um componente aí genético associado, né? Então, assim, não existe fórmula de bolo, infelizmente. Mas a gente vê na prática que quanto mais o paciente leva uma vida saudável, melhor. Melhores as chances. Melhores as chances. Vitória por aí. Gente, temos mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Mônica Duarte, de Belém. Tenho muitas dificuldades para dormir e acordo mais cansada do que fui deitar. Tem algum tratamento específico para melhorar o sono na fibromialgia? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente sabe que na fibromialgia tem muita alteração de sono. Então, se fizer aquele exame, né, do sono, que é a polissonografia, a gente vai ver que esses pacientes despertam mais, se movimentam mais, então pernas inquietas, micromovimentos, microdespertares, não atinge o sono reparador, então existe alteração mesmo. É como se o paciente não dormisse. É muito difícil dormir com dor. E aí não dorme, não descansa, não melhora a dor, aí vira um ciclo, né? De dor crônica, sono não reparador e fadiga. Então, o que a gente faz é, primeiro, higiene de sono. Então, vai dormir mais cedo, evitar celular. Se necessário, medicamentos para estímulo do sono. Atividade física, cessar estimulantes como cafeína, tabagismo, né? Então, a gente vai modular tudo para que tenha um sono melhor. E muitas vezes, quando a gente consegue controlar o sono, melhora a dor. Isso daí é um fato e é mais do que necessário. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Vamos entender, então, um pouco mais sobre as outras doenças que podem vir a acometer esse nosso sistema reumatológico, que merecem, é claro, o nosso olhar. Traz pra gente lúpus, por exemplo. Tá bom. Então, vamos lá, né? Então, eu sou um mundo de doenças reumatológicas, né? Muitas. Vamos falar do lúpus. O lúpus, então, o lúpus eritematoso sistêmico também é autoimune e ele é uma doença, assim, multifacetária, sabe? Ele gosta do corpo todo e também acomete mais mulheres do que homem. Quando pega homem, geralmente é um lúpus mais grave. Quando pega homem, gosta muito do rim. Mas é mais comum em mulheres. Então, o lúpus é aquele paciente que, além das dores articulares, ele vai ter lesões de pele, então pode ter aquela asa de borboleta, que é o rash malar, fotossensibilidade, quando sai no sol, as áreas expostas ficam muito vermelhinhas, afta na boca, queda de cabelo, pode ter alteração do xixi, muita espuma no xixi, pode ter aquelas ínguas, né, os linfonodos aumentados. Então, é uma doença que pode pegar o corpo todo. Dor precordial quando pega coração, dor para respirar quando pega pulmão. Então, geralmente, ele é bem florido. Então, ele abre assim com muitos sintomas, muita fadiga, sensação febril, linfonodo, queda de cabelo, dor articular. E aí, a gente tem que mapear esse paciente, né? Então, o exame dele... Lá na artrite reumatoide, a gente falou de fator reumatoide, anti-CCP. Aqui é o FAN, que é famoso, né? Que é o fator antinúcleo. Que ele aí vai ter uma relação de 95% aí positivo. Ele é bem preciso. Ele não é preciso, ele é bom para triagem, mas ele é bem presente. Então, geralmente no lúpus, 95% vai ter FAN. Mas o FAN não significa doença também, porque a gente tem populações saudáveis com FAN positivo, mas que não tem doença. Mas tendo sintomas de lúpus e FAN, isso fortalece muito o diagnóstico. Então, aí com FAN positivo, né, a gente vai procurar os específicos, que aí tem anti-DNA, anti-SM, anti-RNP. Então, são autoanticorpos mais específicos. Então, seria doença do corpo todo, né, uma doença inflamatória do corpo como um todo, associada a marcadores de doença positivo. Perfeito. E aí, a partir desse diagnóstico, estamos falando de mais uma questão que não tem cura necessariamente, mas que você consegue alcançar a remissão? Sim, também está dentro dos espectros das doenças crônicas, né? Então, a gente vai atingir remissão de doença. Então, a gente vai ver quais órgãos que a gente tem acometimento e vai tratar. Então, uma doença assim mais mucosa, pele, a gente pode usar, por exemplo, hidroxicloroquina, o metrexato. Uma doença que já pega, por exemplo, parte hematológica, aí a gente vai ter que usar uma azatioprina, um imunossupressor um pouquinho mais grave. E pode pegar até sistema nervoso central, né, rim, aí já são medicamentos um
pouquinho mais, né, fortes. Então, rituximab, por exemplo, belimumab. Então, é um mundo, né, de arsenal terapêutico. Como é uma doença que pega muitos órgãos, então a gente tem um tratamento bem eclético, bem diferenciado. Existe alguma fase da vida em que ela estar ativa seja mais perigoso? O lúpus, ele tem uma característica que ele pode ser grave. Então, ele pode ser leve, cutâneo, articular, pode ser moderado, mas ele pode ser grave, pegar rim, sistema nervoso. Quando a gente pega órgãos, assim, mais vitais, ele é grave. Então, tendo o diagnóstico de lúpus, a gente sempre vai buscar para ver se não tem gravidade. Geralmente, pega mulheres jovens, então, tá em plena vida, né? Então, não tem um momento que ele seja mais grave, porque ele abre geralmente em mulheres jovens. Entendi. Mas o que vai ser grave ou não é o órgão que ele está acometendo. Vamos falar um pouquinho da gota? Porque Vamos. você estava comentando que tem mais homens acometidos do que mulheres. E isso tem a ver com o estilo de vida, com a alimentação especificamente? Essa doença tem tudo a ver. Aí agora que a gente saiu do mundo das autoimunes, né, que tem um componente mais genético, gatilhos, e a gente vai falar de uma doença de depósito. E é uma doença que deposita ácido úrico. Então, a gente sabe que quem consome mais purinas, que tem, por exemplo, na carne vermelha, nas bebidas, em especial na cerveja, né? Então, vai ter maior depósito. Então, geralmente, é aquele homem um pouquinho mais gordinho, que gosta de churrasco, gosta de beber bastante cerveja. Então, ele consome muita purina. Então, aí o ácido úrico vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ele passa de 7, ele começa a depositar nas articulações. Então, o corpo não consegue mais depurar, não consegue mais jogar para fora. Então, começa a depositar. E gosta muito de depositar lá no dedão do pé, que tem um nome famoso, né, que é a podagra, mas pode depositar no tornozelo, no meio do pé, no joelho, até nas mãos, né? E também pode acontecer aqui, ó, na bolsinha aqui do cotovelo, também é comum ter depósito de ácido úrico. Então, essa sim é uma doença que tem muito a ver com o estilo de vida. E, por exemplo, a mudança desse estilo de vida é suficiente? Muitas vezes pode vir a ser suficiente ou não? É necessário o uso de medicação? Na maioria das vezes vai ter que usar medicamento, né? Porque, claro que a gente vai ver, né? Será que é uma doença porque ele está só ingerindo muito ou será que o rim não está mandando direito para fora? Então, a gente consegue verificar se o rim está funcionando bem, se é excesso de consumo pela própria história do paciente. Mas muitas vezes, quando a gente tem a crise de gota mesmo, aí aquele nível que a gente fala que a partir de 7 deposita, quem tem a gota mesmo, o diagnóstico, aí a gente vai mudar para esse nível abaixo de 6 ou até abaixo de 5, se já tiver lesão, né, na parte óssea ou lesão renal. Então, assim, as metas vão diminuindo do ácido úrico, é difícil só com dieta, atividade física, baixar esse ácido úrico bastante. Então, na maioria das vezes, é um compilado de mudança mesmo de estilo de vida junto com os medicamentos. Que muitas pessoas têm dificuldade, né, em usar medicamentos, principalmente quando demanda ser um tempo bastante longo. Então, é necessário fazer esse acompanhamento, utilizar o medicamento da forma correta, porque, infelizmente, não é só a dieta, uma vez que você alcançou esse estágio, que vai determinar aí o desfecho do seu tratamento. Isso é importante também de ser dito, não é? Nossa, e agora, Dani... A gente adora se dar alta. Agora, Dani, você pegou num ponto super interessante, né? Porque o que acontece é que as pessoas que vão tendo a crise de gota, eles meio que aprendem, né? Aí, vou ter um churrasco. Aí ele se enche de remédio, né? De colchicina, o que baixa o ácido úrico chama alopurinol. E o que da crise que a gente usa é colchicina. Então, eles se automedicam. Então, eles fazem aquele boom de medicamento, aí vai para o churrasco, aí melhora e para. Só que isso vai levando a lesão articular, vai depositando, né? Então, a grande guerra no consultório é convencer esse paciente que esse remédio que vai baixar o ácido úrico, ele vai ser constante até a gente atingir nossa meta desejada. E essa colchicina, que evitaria a crise, a gente deixa aí pelo menos uns 6 meses sem crise. E é muito difícil convencer o paciente a ficar 6 meses usando medicamento sem crise para depois a gente tirar com segurança. Mas é o bate-papo, é o dia a dia, é o convencimento, né?
Cada coisa no seu lugar. Quem vai determinar o tratamento é o médico, viu, pessoal? Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou qual é para você a principal importância desse Outubro Cinza. Incentivar o diagnóstico precoce para evitar complicações foi a alternativa mais votada. Na sequência, dar visibilidade a uma doença ainda pouco conhecida, combater preconceito ou então ampliar o acesso ao tratamento e suporte multidisciplinar ficou em último lugar. O que você achou, doutora, do resultado aqui dessa nossa enquete? Gostei, interessante. Eu iria clicar em todas, né? Porque todas são importantes. Todas são super importantes, né? Mas assim, falando em acesso, que foi a que acabou menos votada, né? Mas sabe que hoje a gente tem muito acesso, tanto pelos convênios, né? Via privado, como via pública, né? No SUS, a gente tem os medicamentos de alto custo e a gente consegue ver medicamentos que são de alto custo de graça, né, para a população. É claro que você vai ter que ter um diagnóstico, vai ter que ter toda a papelada necessária, mas hoje a gente tem um arsenal terapêutico disponível sem custo, sabe? Então isso é muito legal, muito interessante, a gente consegue tratar. Isso é muito bacana de ser trazido e eu queria te perguntar, assim, você acha que esse trunfo, né, de hoje em dia a gente não tem mais tanta dificuldade em acesso a tratamentos, aos medicamentos que estão sendo disponibilizados por conta de ações como Outubro Cinza? Com certeza, né? Primeiro, existem também, né, consultas públicas, né, que é importante, né, a pessoa se inteirar das doenças e votar para que incorpore cada vez mais medicamentos, né? O que é difícil, às vezes, né, é essa consulta reumatológica constante, porque as filas são grandes, é difícil reumatologista em qualquer local, porque é uma especialidade que tem menos profissionais, né? Mas, né, uma vez que você está dentro, que você está seguindo e tem um reumatologista, é mais fácil conseguir esse tratamento e seguir direitinho. Mas cabe à população, primeiro, entender e cobrar. Exato. Para que cada vez mais, olha aqui a dica da doutora Renata Sanzovo por mais reumatologistas na rede pública. Isso é muito importante de ser dito. Não só na rede pública, né, na rede privada, foi uma especialidade que ficou um pouquinho esquecida, né? Tinha no passado, aí teve uma época que ninguém queria reumato, agora está melhorando um pouquinho. Mas ainda não é uma especialidade com um grande número de médicos, né? Não dá para comparar, por exemplo, com ginecologista, ortopedista. E hoje, né, cada vez mais com conhecimento das doenças autoimunes, com o envelhecimento da população, a gente está vendo que as doenças reumatológicas são imensas, né? É um mundo. E, então, é uma especialidade em constante ascensão. E a população precisa buscar o reumato, precisa ter acesso ao reumato, precisa entender qual é o momento que eu tenho que ver o reumato, né? Porque muitas vezes fica perdido ali no pronto-socorro, com uma dor no quadril, com uma dor na mão. E quando vem pra gente, a gente perdeu aquela parte, assim, essencial. Uma janela de, olha, você tem uma doença autoimune, vamos tratar. Ou, olha, sua qualidade de vida tá ruim, você tem fibromialgia, a gente tem que te tratar. Então, assim, a população, primeiro entendimento para seguir e dar certo, né? Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Agradeço. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha gostado de aprender um pouco mais a respeito destas questões que afetam, sim, o nosso corpo. Aproveito para deixar os contatos da doutora Renata Sanzovo, reumatologista, à sua disposição no Instagram, doutora Renata Sanzovo, e o WhatsApp 0 operadora 11 98241 9075. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço, é sempre um prazer. Desejo a você um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário, 16 horas. Até mais, pessoal.